E estamos lendo o livro do Gênesis. Hoje começamos então o capítulo 6, que é o capítulo que começa a nos falar sobre a narração do dilúvio, que é de fato um grande evento que marca a história da humanidade, que foi contado durante muitos anos, passado de geração em geração, até ser então lá em torno do ano 850 mais ou menos, durante o reinado já de Salomão, de Davi, que então isso foi compilado, foi escrito. O capítulo 6 começa então primeiro com a razão, pelo qual Deus vai mandar o dilúvio. O capítulo 6, versículo 5 vai dizer que o Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Nós já vimos um pouco sobre isso, sobre o pecado que não era pouco, era grande sobre a terra, o coração do homem estava totalmente voltado para o mal, isso era continuamente, era um pecado seguido do outro, os pensamentos do ser humano também, nada mais era voltado para Deus. Capítulo 6, versículo 7, fala então do castigo de Deus, que será: E disse: Exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves dos céus, porque eu me arrependo de os haver criado. Nós já falamos também sobre esse arrependimento, qual é o que é o arrependimento de Deus, o que é o nosso arrependimento, a diferença entre um e outro. Esse arrependimento da parte de Deus é que Deus vê agora que a criatura ela se desvirtuou, portanto Deus reprova a atitude do ser humano que foi criado à sua imagem, por mais que infelizmente não é aquilo que Deus desejava que o ser humano fosse. Capítulo 6, versículo 8, então, vai dizer: Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Lembra quem? Maria, Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 30, quando o anjo, na aparição do anjo a Maria, na qual o anjo diz: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Interessante, que isso logo no começo da Bíblia também fala que Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Encontrar graça diante de Deus é diferente do nosso jeito que nós temos hoje de nos agradarmos de alguém, de achar alguém simpático, de achar alguém legal. Significa, da parte de Deus, quando alguém encontra graça diante de Deus, é de que Deus viu, conhece tudo que se passa no coração, e Deus viu e considerou Noé justo. No meio de uma geração má, Noé vivia na fidelidade a Deus. A sua vida, a vida de Noé era marcada pela obediência, pela submissão, pela entrega, a confiança em Deus Todo-Poderoso, ou seja, nós chegamos ao extremo, ao absurdo de termos apenas um justo sobre a face da terra. Era uma situação, podemos dizer até que bem pior do que nos dias de hoje, não é verdade? Apesar de toda a maldade que nós hoje vemos no mundo, mas nós vemos também muitos santos, muitos justos. Em Gênesis capítulo 6, versículo 15, então começa a falar da construção daquilo que será a arca. Capítulo 6, versículo 15 vai dizer: que o seu comprimento será de 300 côvados de comprimento, a largura será de 50 côvados e a altura será de 30 côvados. Então tá aí, esse vai ser o tamanho da arca, Vamos calcular mais ou menos o que é isso. Um côvado tem, a medida de um côvado é 44 centímetros. Então se a gente multiplicar aí o comprimento, que seria 300 côvados vezes 44 centímetros, dá 12 mais 12, 132 metros de comprimento. De largura, 50 côvados, 5 vezes 4, 20, com mais 2, 22 metros de largura. E de altura, seria 30 côvados vezes 44, 4 vezes 3, 12, mais 12, 13 e 20 de altura. Então esse seria o tamanho da arca, 150 metros de comprimento, seria 22 metros de largura e 13 metros e 20 de altura. Depois Deus manda fazer uma abertura em cima, de um côvado de 44 centímetros,
é o tamanho exato para entrar e sair uma pessoa, e uma porta do lado, e pede para que ela seja construída com 3 andares de compartimento. Essa então é a estrutura que vai ser feita a arca. E depois, então, no capítulo 6, versículo 17, vai dizer que uma inundação exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Né? Tudo que está sobre a terra morrerá. Isso é o que a Bíblia nos fala. Bom, que conclusão que a gente pode tirar daqui, né? Primeiro é que é de uma realidade dramática, né? A ponto de, né, Deus apresentar o seu arrependimento, né, o seu sentimento de reprovação, né, daquilo que Deus criou. O que a gente percebe é que o pecado dos homens, em que também atingiu toda a criação, né, que leva o Senhor Deus a renovar não só os homens, mas também todas as criaturas, né? A renovar tudo, né? Tudo que tem sopro de vida debaixo do céu, tudo ficou contaminado pelo pecado. No capítulo 6, versículo 18, vai dizer que entrarás na arca com os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Né? Noé tem 3 filhos, entrará na arca, ele e a esposa, também os seus filhos com suas mulheres. Então dão 6, mais Noé e a esposa, 8 pessoas. E aqui são essas 8 pessoas que escaparão do dilúvio. Agora é preciso também lembrar, né, que o dilúvio ele é uma alusão, ele é uma prefiguração daquilo também que será o batismo, né? O batismo que também nos salva. O próprio Cristo, né, vai dizer: quem crer e for batizado será salvo. Nós vamos ver o que os próprios apóstolos, né, já falavam na origem da igreja. Se nós formos ler lá em Pedro, deixa eu ver aí, Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17 a 21, vai dizer assim: aliás, é melhor padecer, se Deus assim o quiser, por fazer o bem do que por fazer o mal. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto no Espírito. É nesse mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aquele que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes, quando Deus aguardava com paciência enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8, se salvassem através da água. Esta água prefigurava o batismo de agora que vos salva também, a vós não pela purificação das impurezas do corpo, mas pelo que consiste em pedir a Deus uma consciência boa pela ressurreição de Jesus Cristo. Muito bem, então aqui só por curiosidade, né? Por isso que muitas pias batismais, né, a gente vê aí em várias paróquias, em igrejas no mundo inteiro, ela tem a forma octogonal, né, de 8 lados, né? Que lembrando justamente as 8 pessoas que se salvaram do dilúvio, né? No caso, as 8 pessoas da família de Noé que se salvaram. E o dilúvio, então, ele é uma prefiguração daquilo que será o batismo. Aqui, o número 8, ele é o quê? Ele é a totalidade de pessoas salvas, né? A arca, ela é uma prefiguração daquilo que será a igreja. Então, assim como a arca salvou aquelas 8 pessoas que estavam condenadas à ruína e à destruição no mundo de pecado, agora a igreja, também pela água, né, só que a igreja é a nova arca, a água agora é a água do batismo, vai também então salvar todos aqueles que nela se banharem. A gente lembra que o número 7 na Bíblia, ele é plenitude, né? Plenitude das coisas aqui na Terra. Então, 7 mais 1 é 8. Ou seja, o 8 ele é o símbolo da eternidade, né? O 7 é o símbolo das coisas, aqui da plenitude das coisas na Terra. A gente lembra o que na Bíblia, né? Várias passagens que falam do número 7. São 7 dias da semana, são os sete dons do Espírito Santo. Lá no Apocalipse fala das 7 taças, dos 7 selos, das 7 trombetas, temos as 7 pragas, enfim. 7 mais 1
é símbolo da eternidade. Então, o batismo nos torna o quê? Filhos de Deus, herdeiros da eternidade. Então, essa ligação, né? Das águas do dilúvio, né, que salvou a humanidade através da arca, aquelas 8 pessoas. Agora nós temos a água do batismo, através da nova arca, que é a igreja, salvando 8, agora no caso seria a plenitude de todas aquelas pessoas que nelas se banham, se batizam e também passam a pertencer ou a depois da sua morte experimentar também a eternidade de Deus. Bom, seguimos então. Gênesis capítulo 6, versículo 19, né, vai dizer que de tudo o que vive, de cada espécie de animais farás entrar na arca 2, macho e fêmea, para que vivam contigo. Aqui a gente também vê a perpetuação da espécie, né? E aqui também nos tira uma dúvida em relação a alguns assuntos, né, que muito vem hoje à tona, né, quando fala que não é 2 de cada espécie, ou seja, um casal de cada espécie, não é macho com macho, não é fêmea com fêmea, não, né, é um casal. Isso nos lembra outra passagem da Bíblia, né? O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e já não são 2 e sim uma só carne. Vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículo 22 vai dizer que Noé obedeceu e fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Vejam, aqui então, depois em seguida já começa o dilúvio, né? A gente vê que não tem aqui muitos esclarecimentos, né? Não se diz quem ajudou Noé a fazer a arca, não diz quanto tempo levou, né, para Noé fazer a arca, não diz onde Noé arrumou tanta madeira, que tipo de madeira, enfim, né? O autor ele não coloca nenhuma informação nesse sentido. Por quê? Porque não achou necessário, né? São detalhes, né, que para nós não alteram em nada na nossa fé, né? Não acrescenta em nada, vamos dizer assim. É o mesmo que acontece em relação à infância de Jesus, né? Às vezes existe muito essa cobrança, mas não falar nada, como é que Jesus era criança, e como é que Jesus era quando jovem, aí se inventa, se cria coisas, né? Se não está na Bíblia, é porque Deus não achou necessidade de colocar, são detalhes irrelevantes que não acrescentam, não precisa, né? A preocupação era em colocar aquilo que de fato Deus queria e que seria o suficiente, que bastaria para a nossa fé. Então a gente tem que ter essa consciência, né, de que tem determinadas coisas ou fatos, né, ou detalhes que não aparecem na Bíblia porque o Senhor assim não quis que colocasse, né, e que não empobrece a nossa fé em nada, né? Eu digo isso novamente, né, porque tem gente que se apega demais a esses detalhes, né? Tem gente às vezes que até se acha enfraquecer na fé, ou às vezes aparece um livro, né, contando alguma coisa, um autor com, descobriram isso na infância de Jesus, ou aquilo outro, né? Não deve alterar em nada a nossa fé, enquanto a Bíblia como inspiração divina. Bom, e agora uma outra curiosidade, né? Se nós formos ler os 11 capítulos primeiros do Gênesis, nós vamos encontrar várias passagens ou versículos que eles parecem se repetir ou falar a mesma coisa, né? Embora às vezes de maneira ou com palavras diferentes. Na narração do dilúvio, nós também, se nós formos ler versículos por versículos e comparar, nós vamos ver que muitas coisinhas se repetem, né? E por que disso? Porque nós tivemos, no caso, o acontecimento do dilúvio que ficou guardado na memória do povo, e isso foi passado de geração em geração. Quando foi escrito, quando foi colocado, né, no papel ou no pergaminho naquele tempo, o escritor ele ouviu 2 narrações diferentes. Nós temos aqui uma narração que vem do grupo sacerdotal e temos uma outra narração que vem de um outro grupo que se chama, né, os javistas. Então, o que o escritor fez, né, o autor? Ele ouviu as 2 narrativas e ele juntou, como se faz uma coxa de retalhos, né? Foi pegando os dados de um com o de outro, então às vezes uma coisinha se repete, né, juntamente com a outra. Então tem isso na narração da criação, se repete por 2 vezes, e no dilúvio também, né, tem várias citações que a gente vai lendo versículo por versículo, ela vai se repetindo também. Dá mais veracidade ainda, confirma ainda mais, né, que mais pessoas sabiam, mais pessoas viam.
Muito bem, ficamos por aqui então. Até o próximo vídeo. A gente continua falando sobre o dilúvio. Fique com Deus.